Nesta videoaula iremos falar do processo de criação de desenho de som. Iremos começar por analisar um excerto do filme América Proibida. That's it. Now say goodnight. Mother. Drop your weapon! Put your weapon on the ground! Put your hands up! I said get your hands up! Now turn around! Put your hands behind your head! Get down on your knees right now! Todo o excerto é, sem dúvida, de uma grande intensidade dramática. E essa intensidade é, em parte, atribuída à música e ao exagero de certos efeitos sonoros que, em conjunto, contribuem para o trabalho de sonorização. A sonorização é um processo tecnicamente complexo e demorado e cria a disposição para as cenas de um determinado filme e ajuda a influenciar o espectador. Por outro lado, também contribui para a interpretação da própria ação. Aliás, quase toda a componente sonora de um filme não passa de uma representação construída do próprio som. 80% do som final é criado em pós-produção. No clipe seguinte, iremos conhecer alguns processos de desenho de som utilizados por equipas profissionais de sonoplastia. Brothers. Foley is the process of recording footsteps and props sync to picture as we watch it. He sees the zombie and runs for his life. For the elements we are using for the knife into the head, here is the chamois, soaked, and here is celery. Bell peppers work really well for skin tears. Watermelons work great for the body cavity sound. For the harder things, we'll crunch some like walnut shell. A lot of times we'll actually get a whole chicken and dig inside. It all boils down to what works, what gives you that whoa. I'm W.K. Stratton. I'm the Loop Group Coordinator for The Walking Dead. We create the sounds for the zombies. To bring character to them, you have to bring sound to them. When you go and you look and you pick out your zombie, you know, his movements, he may have both arms broken, so he has a different kind of shrug, a different kind of walk. We're taking our zombies more serious than probably people think about. Por outro lado, a percentagem do som criado em pós-produção para filmes de imagem não real ou de animação passa dos 80% para os 100%. As equipas de som têm que criar e gravar diálogos e vozes, efeitos sonoros e música. Um dos primeiros filmes de animação que conseguem combinar quase na perfeição estes três tipos de registros sonoros foi o Steamboat Willie, do Walt Disney.
Quanto à classificação, os sons podem ser agrupados em duas grandes categorias. O som diegético, ou seja, o som naturalmente causado pela ação, tais como o diálogo entre as personagens, ou o som dos seus passos, ou até o barulho de um motor de um automóvel. Iremos visualizar um excerto do filme Este País Não É Para Velhos, que recorre apenas a sons diegéticos. Já os sons não diegéticos são as sonoridades subjetivas, ou seja, todo o som imposto na cena que não é percepcionado pela personagem, mas que tem um papel muito importante na interpretação da cena. Come and play with us. Come and play with us, Danny. This is a story of boy meets girl. De seguida, iremos visualizar dois excertos da mesma cena, mas o primeiro apenas contempla os sons diegéticos. No segundo, iremos voltar a visualizar o mesmo clipe, mas com a inclusão dos sons não diegéticos. I'm sorry, it's taking longer than I expected. These gloves are making the work so much slower. Don't worry about it. Still got 4 minutes before the energy dips too low and we can't make the jump. Yes. Radek! I'm sorry, it's taking longer than I expected. These gloves are making the work so much slower. Don't worry
worry about it. Still got 4 minutes before the energy dips too low and we can't make the jump. So, no pressure then. Braddock! Claramente que no segundo foi possível perceber melhor a cena, uma vez que os efeitos sonoros e a música, o som não diegético, em conjunto com os diálogos, o som diegético, contribuíram para o entendimento da cena. Quanto à transformação e edição do som, destacamos alguns parâmetros que podem ser manipulados ou transformados em pós-produção de som, como por exemplo a amplitude, ou seja, o volume com que percepcionamos um determinado som, ou até a tonalidade, ou seja, tornar um determinado som mais grave ou mais agudo. See the pins? What's his answer? Foi perceptível o aumento da amplitude de alguns efeitos sonoros, como o som da faca, ou os passos das personagens, onde os do perseguidor foram claramente alterados na tonalidade, ficando mais graves. No exemplo seguinte, iremos perceber que a amplitude foi propositadamente baixada para aumentar o dramatismo da ação. Um outro efeito de som clássico é o trabalhar da espacialização, onde o som, coordenado com um determinado movimento da cena, se desloca da esquerda para a direita.
Um último exemplo de um trabalho típico das equipas de som é o da criação de sons interiores vindos do interior de uma personagem. Estes tipos de sonoridades podem ser divididos em sons interiores objetivos, como por exemplo a respiração ou batidas do coração, e também sons subjetivos, como por exemplo vozes imaginárias. Fuck!